Kimetsu no Yaiba é maravilhoso. Quem nunca ficou apaixonado com a fofura da Nezuko, a gentileza de Tanjiro ou quão engraçado e maneiro Nosuke pode ser? Eu vi que a qualidade desses personagens é quase unânime pra todo mundo. Porém, existe mais um protagonista nessa história, Zenitsu, personagem que as pessoas não costumam gostar logo de cara, ou melhor dizendo, um personagem que divide opiniões. Ou você gosta muito dele ou acaba odiando. Mas hoje eu estou aqui pra falar porque ele é o melhor personagem de toda a série. Olá meus pequenos viajantes, eu sou o Killua e essa é a viagem rápida de Agatsuma Zenitsu, o espadachim do trovão. Zenitsu é o famoso personagem chorão que grita muito e por conta disso você pode ter uma certa aversão por ele logo de início. Porém vemos que em seu passado, Zenitsu cresceu sem os seus pais, então ele não teve nenhum tipo de apoio, seja financeiro, amoroso ou quaisquer cuidados de algum responsável durante muitos anos. Isso fez com que ele tivesse que encarar sozinho esse mundo assustador cheio de Onis por muito tempo. E carente nessa jornada, em busca de companhia, ele acabou se apaixonando por uma menina. Porém, como não vivemos em um mundo cheio de flores, essa menina acabou o enganando e fazendo com que ele se endividasse somente para agradá-la. E como se não fosse o bastante, logo em seguida ela pega todo esse dinheiro e foge com outro cara. Então, desde cedo, nosso querido gadinho foi manipulado e ficou de coração partido. Com isso, vemos Zenitsu ficando sozinho novamente, só que dessa vez com muitas dívidas e muitas cobranças das pessoas. Porém, para sua sorte, ele encontrou alguém, Jigoro Kojima, um Hashira, a classe mais poderosa entre os espadachins, a quem ele passou a chamar de Sensei, ou melhor, de vovô. Jigoro escolheu pagar as dívidas de Zenitsu e o levou como seu discípulo, o ensinando a respiração do trovão. Ele o ensinou desde os princípios, extraindo o máximo de potencial da criança, para que ela possa aprender a se virar em todos os tipos de situação de perigo. Jigoro era um homem gentil, porém também muito rigoroso, ainda mais tratando de Zenitsu, alguém que sempre fugia e tinha medo de morrer durante os treinamentos. Não sabemos ao certo qual foi a vivência de Zenitsu nesse tempo, mas uma criança solitária e carente vivendo no mundo cercado de demônios de Kimetsu não deve ter sido muito fácil, que foi até mesmo usado e traído, como o caso da garota que fugiu com outro cara com seu dinheiro. Todas essas situações juntas deve ter causado nele um complexo de inferioridade. Ele sempre sofreu muito, e quando ele finalmente encontrou alguém que acreditava nele, como Jigoro, por mais que ele o amasse, ele não conseguia corresponder suas expectativas. Zenitsu treinava o tempo todo, de dia e de noite. Ele mal dormia, treinava até mesmo escondido, somente para agradar aquele que depositou confiança nele. Mas parecia que não estava adiantando em nada. Depois de muito treino, só havia conseguido aprender uma das 6 formas da respiração do trovão. Enquanto isso, vemos que Jigoro tinha outro discípulo, Kaigaku. Esse discípulo vemos um flashback onde ele arremessa um pêssego em Zenitsu e começa a dizer aquilo que Zenitsu provavelmente já sabia, e também o que ele acreditava que os outros pensavam dele, que ele era patético, que deveria sentir vergonha por ser assim. Nem todos têm a oportunidade que ele tem de ser treinado por um Hashira poderoso, e o que ele faz com isso? Apenas desperdício. Um desperdício de tempo e esforço. Porém, algo que foi sempre claro, e o que é dito no episódio 17, é que em suas palavras, eu sou a pessoa que mais me detesta. Eu sempre acho que preciso fazer as coisas direito, mas acabo me acovardando e chorando. Eu quero melhorar, quero ser alguém competente, mas eu já estou dando o melhor de mim. Eu acredito que muitas pessoas possam se identificar com os Zenitsu, carregar esse fardo tão pesado quanto ele. Nunca esperavam nada dele. Na primeira oportunidade que ele falha, ele é abandonado, enquanto todos dizem, esse cara não serve pra nada. Porém, ao mesmo tempo, como dito no episódio 13, ele sempre escolheu em quem acreditar. Ele foi enganado diversas vezes. Porém, nesse caminho, quando ele achou que estava tudo perdido, ele conheceu o Jigoro, aquele que confiava em seu potencial, que acreditava que ele poderia ser mais do que isso. Daria de tudo para vê-lo em seu auge. Não importava quanto tempo ou esforço precisasse gastar. Ele, enfim, encontrou alguém que o amava. Zenitsu sempre ouviu seu mestre, mas nunca havia escolhido acreditar nele de fato. Mas o mundo ele não era tão ruim assim quanto Zenitsu pensava que era, pois esse mundo entregava para ele pessoas incríveis, assim como Jigoro e o próprio Tanjiro, que em suas palavras emitia um som tão bondoso que dá vontade de chorar. Zenitsu ele resolveu que dessa vez ele ia parar de ouvir as vozes que o torturavam e começar a ouvir com sua incrível audição aquela pequena voz que dizia que ele podia continuar, que ele não era uma vergonha. Está tudo bem chorar, está tudo bem fugir. Ele só não poderia desistir. Ele só conseguiu uma forma, isso não é uma vergonha, é uma conquista. Afinal, antes não conhecia nenhuma, agora já domina uma das 6 formas do trovão. Isso significa que ele está um passo mais perto de dominar todas. Ele deve comemorar as pequenas vitórias e continuar persistindo, da mesma forma que seu mestre o dá um grande exemplo, que uma espada, para ser forjada, você bate várias vezes, cada vez mais. E isso pode doer, pode machucar, mas você estará removendo as impurezas e tornando o aço cada vez mais puro. A cada batida, o aço se torna mais resistente. E no fim, o caminho pode ter sido sofrido, mas agora ele está mais forte do que nunca. A lâmina mais resistente de todas. Isso era tudo que Zenitsu precisava ouvir. Ele já mostrou ter o mais importante, um coração bondoso,
que mesmo sendo fraco e medroso, nunca deixou de colocar a vida dos outros antes da sua, como quando ele caiu do alto e logo protegeu o menino, fazendo com que caísse de cabeça. Ou então as várias vezes que dizia para o garoto abandonar ele e sair vivo, mesmo que tremendo, ele não deixava os outros sofrerem em sua frente. Mesmo que esse outro seja Oni, como quando protegeu a caixa de Nezuko, se sacrificando. Apenas porque Tanjiro disse que aquilo valia mais que a sua própria vida. Ele até sabia que tinha um Oni lá dentro, mas dessa vez ele decidiu que ia escolher acreditar nas pessoas certas, e ele escolheu acreditar em Tanjiro. Pra mim, Zenitsu é um personagem incrível. Ele não é bondoso e confiante como Tanjiro, ou então forte e talentoso como Inosuke, mas ele entre todos talvez seja o mais corajoso. Afinal, vemos o tamanho do medo que ele enfrenta. E mesmo assim, nunca permitiu que alguém sofresse. Por mais que suas pernas tremessem, por mais que ele chorasse, por mais que ele até perdesse a consciência, nenhum inocente iria sofrer sem que ele agisse. Afinal, alguém com coragem, acredito que não seja alguém que não tenha medo, mas sim alguém que enfrenta seus medos. E isso é o que a gente vê os Zenitsu fazendo durante todo o anime. Pra mim, Zenitsu é incrível justamente por ser medroso, pois ele é o mais humanizado de todo o anime. Acredito que talvez seja até mesmo mais realista, com todas suas emoções elevadas ao máximo, tanto sua parte fraca e impotente, quanto sua parte poderosa e determinada, enfrentando todas suas adversidades, se identificando com o espectador e nos dando uma grande lição. Talvez você tenha se identificado com algum aspecto que eu mencionei dizendo isso aqui, mas o mais importante de tudo é que além disso, você assim como ele, entenda a mensagem de seu mestre, a grande lição que ele carrega. Provavelmente você já enfrentou a situação de se comparar com alguém. E isso é bem normal, às vezes nos comparamos ou nos inspiramos em pessoas muito melhores que nós, mas quando o tempo avança e não a alcançamos, ficamos tristes e desanimados. Às vezes, até mesmo desistimos. A grande lição que Zenitsu nos passa é que não precisamos aprender tudo. Não tem como começar dominando as 6 formas do trovão, mas podemos começar dominando apenas uma. E se sabemos uma coisa, é que podemos praticar até ser mestre nelas. E essa é a grande lição aqui. Seja mestre de uma única coisa, nem que essa coisa seja não desistir. Espero que após esse vídeo você tenha enxergado Zenitsu de outra forma, mas por acaso você já se perguntou por que ele dorme na hora de lutar? Bem, nossa psicóloga Sky aqui do canal resolveu analisar ele com cautela. Vou deixar o card no vídeo caso tenha interesse em saber o resultado. Então, meus pequenos viajantes, muito obrigado por assistir até aqui, e caso gostem muito desse vídeo, deixe nos comentários ideias de outros personagens que tenham interesse. Esses são um dos poucos pensamentos sobre Zenitsu Sagatsu. Se puderem seguir as nossas redes sociais, compartilhar, deixar aquele like, comentar o que acharam do vídeo, vou ficar muito agradecido. Valeu e até a próxima viagem.